Glória a Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Glória a Deus. Hoje estamos, amados, encerrando nosso período de jejum, consagração, período de 7 dias ininterruptos, que temos vindo à casa do Senhor, buscado a presença do Eterno, orado pela igreja, orado pela sua vida, orado pelos nossos familiares, amigos, pela nossa nação, e cremos que Deus está enviando resposta, amém? Quando a igreja se une para orar, algo sobrenatural se manifesta. É um pouco sobre isso que queremos também falar nessa noite. E o tema dessa mensagem, se quiser colocar lá no telão para a gente, vai te assustar um pouco no início, mas calma que você vai entender, amém? O tema da mensagem é: uma pessoa sozinha não é uma igreja ou a igreja. E você já vai entender, amém? Leia comigo o texto de João capítulo 15, versículos de número 1 até o versículo 7, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nos dá entendimento da sua palavra, Senhor. Senhor, guarda nosso coração, nossa mente de se distrair nesse momento. Pedimos, Pai, que nossos olhos se voltem ao céu, nosso coração se una ao Teu nesse momento, Pai. Pedimos que o Espírito Santo venha visitar agora cada pessoa nesse lugar. Toca suas mentes, seus corações, e que sejamos instruídos pela sua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que tema, hein, pastor? Podia dar um tema mais tranquilo assim? Já começa, né, meio tenso. Não, você vai entender essa mensagem. Existem duas situações, dois contextos onde o cristão ora a Deus. Uma delas é aquela descrita em Mateus capítulo 6, no qual o próprio Senhor Jesus, quando ora, os discípulos ficam tão impressionados com a forma como ele se doa intensamente na oração. E inclusive o evangelista Sandro ministrava sobre isso também na quarta-feira, uma mensagem poderosa, quem veio foi edificado, e ele falava exatamente sobre isso. Os discípulos não pediram para Jesus lhes ensinar a operar um milagre, não ensinaram a curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, mas os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. E Jesus, nesse texto, em Mateus 6, descreve, ensinando os seus discípulos, ele diz: quando orardes ao Pai,
feche a porta do quarto atrás de si, e então orarás ao Pai, que em secreto te vê e em secreto te recompensará. Quer dizer, se você sozinho e só você orar a Deus, Deus vai te responder. É o que a Bíblia afirma e é o que de fato temos vivido, temos experimentado nas nossas orações diárias, no nosso contexto de oração individual, a sós com Deus, no nosso tempo a sós com Deus. O segundo contexto no qual o cristão ora é como? É a oração pública, é a oração coletiva, é a oração que ele faz com todo o corpo de Cristo. É a oração que ele faz com toda a assim chamada igreja. E por isso esse tema, que um indivíduo sozinho, uma pessoa sozinha, ela não se constitui a igreja. E eu quero te levar a Paulo na carta que escreveu em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 12 e versículo de número 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e versículo de número 4. Glória a Deus. Está lá no telão também para você acompanhar. Diz assim o texto, 1 Coríntios 12, perdão, falei 4, é o 14, querido. 14. 1 Coríntios 12, verso 14, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. E esse texto no versículo 12, presta atenção no versículo 12, o que Paulo fala. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Esse texto, Paulo está falando de uma forma de metáfora, usando uma estrutura orgânica de um corpo para descrever como é a relação de Cristo com a sua igreja. No qual, nesse texto, você vai ler com cuidado em casa e vai perceber que Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja, e o corpo de Cristo é a igreja ligada a essa cabeça. E a Bíblia diz, e o corpo é um só. Existe só uma igreja e não muitas, e não várias. Mas nessa única igreja existem muitos membros. E aí no verso 14 ele dá ênfase a isso, dizendo, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. E o verso também de número 27, ele repete isso dizendo, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Ele usa a expressão vós, ele usa no coletivo, ele usa no plural. Vós sois o corpo de Cristo. Não individualmente sois o corpo de Cristo, mas coletivamente sois o corpo de Cristo. E individualmente sois membros desse corpo. Por que é importante dar essa ênfase? Porque há uma linha teológica saindo por aí, dizendo assim, eu não preciso congregar em igreja nenhuma, porque a igreja sou eu. Presta atenção no que ando ensinando por aí. Eu sou a igreja. Ora, a Bíblia não diz que nós somos o templo do Espírito Santo? É verdade, a Bíblia diz isso. Então nós somos a igreja. Eu sou a igreja, eu sou o templo, eu sou a igreja. Ele habita em mim, ele não habita nessas paredes. A Bíblia está se contradizendo? Não. E nós vamos chegar lá.
Mas veja então agora, voltando para você entender o texto de João, capítulo de número 15. Olha o que João 15 diz. Ele começa dizendo, Jesus, eu sou quem? A videira verdadeira. Ele agora compara a igreja, seu corpo, a uma árvore. E ele usa nesse contexto a videira, porque é uma árvore frutífera. E ela tem uma estação própria na qual ela dá fruto. E ela tem uma característica peculiar. Aquele que cuida da cultura da videira, aquele que produz uva, uma vez por ano, pelo menos, antes da florada, ele precisa fazer algo: podar a videira. Quando eu morava no sítio, meu pai tinha um parreiral de uvas, eram 4 pés de uva, e eu lembro que todo ano, lá para o fim de agosto, começo de setembro, ele ia com uma tesoura ou com uma faca e podava os galhos mais secos. Quando tinha galhos demais, tudo embaraçados ali, ele dava uma limpada, deixava meio ralo os galhos, e então, nas primeiras chuvas do começo da primavera, começavam a sair os brotos, e esses brotos então eles cresciam e fechavam o parreiral, e por causa da poda, há um instinto natural de sobrevivência na planta, que manda uma mensagem de alerta para o seu tronco: estou correndo perigo, estão querendo te matar, estão cortando você. E nesse instinto de sobrevivência, o que ele fazia? Ele espalhava galhos para tudo que é lado, já imediatamente vinha a florada e atrás dela os frutos, mas carregava o parreiral. Deixa de fazer isso por 2 anos seguidos. Sabe o que vai acontecer? Vai ter tanto galho da safra anterior, aqueles talos grossos, que vai sair poucas folhas, poucos ramos, pouquíssimas flores e frutos. Porque há muito, a gente chamava de tudo embaraçado, estava tudo emaranhado de galhos, e não crescia mais galhos novos. E quando haviam galhos novos, esses eram raquíticos, galhos fracos, porque haviam muitos galhos velhos que precisavam ser alimentados pela seiva da planta. Resultado, a ordem era podar a planta. Sabe o que Jesus está dizendo nesse contexto bíblico? Que de vez em quando ele faz uma poda na igreja. Ele não passa só a lixa, ele passa o facão mesmo. Ele dá uma limpada na eira. E se tiver galho seco, ele, sem dó: ah, mas no ano passado esse galho carregou de fruto. Mas está seco, não vai carregar esse ano. Ele, para a própria sobrevivência do organismo vivo, para que esse organismo inteiro não morra, aquele galho tem que ser sacrificado. É a ordem natural e faz parte desse ciclo anual. De tempos em tempos havia uma limpa que o viticultor fazia na eira, nas parreiras de uva. Agora presta atenção nesse texto, o que isso tem a ver com a igreja. O versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. O que são esses frutos? Essa é uma questão que deixa muita gente intrigado, e também às vezes é usado de forma tendenciosa. Quando convém, é pregado numa determinada direção,
e focado nessa direção, a tal ponto que tem pessoas que se sentem oprimidas, a ponto de acreditar: eu não estou dando fruto, daqui a pouco é em mim que o facão vai passar. O que são os frutos? Gálatas, a Bíblia ensina que o fruto do Espírito, e o fruto é no singular, só que ele, quando vai qualificar, vai desenhar o fruto do Espírito Santo, que é produzido no homem, ele está falando de traços de caráter. Traços de caráter. Ou seja, são coisas que do velho homem ainda estão presentes em nossa vida e Deus tem que podar, tem que passar a faca. Porque senão a gente fica a vida inteira carregando isso junto com esse organismo chamado igreja. A gente traz da nossa vida para dentro do contexto da igreja e em muitos momentos essas coisas ferem o irmão ou enfraquecem a fé do irmão. Porque quando o irmão chega nesse contexto, nesse ambiente de igreja, ele não vai olhar se aqui há pessoas recém-chegadas que ainda estão no processo de serem lapidadas, de serem purificadas, transformadas, ou se é uma pessoa que já está há 10 anos e ainda tem dificuldade em uma área da vida dele que ainda não conseguiu crescer. Essa pessoa que chega na igreja, ele não tem essas informações e nem está espiritualmente apto para discernir essas coisas. Ele não tem ainda esse feeling. E o que vai acontecer? Ele vai fazer a leitura nua e crua, exatamente como ele está enxergando, ele vai tirar suas conclusões. E essa igreja é muito carnal. Não, aquele irmão, você viu o que ele fez, aquela irmã, o que ela fez, o que ela falou. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente permite que coisas do velho homem ainda estejam interferindo nos relacionamentos e estejam enfraquecendo outras pessoas. Por quê? Porque coisas em nós não permitimos que Deus podasse. É claro que o contexto do frutificar também se aplica ao reproduzir o caráter de Cristo que foi produzido em nós em outras vidas. Porque nós, quando nascemos em Cristo, éramos um broto. Esse broto cresce. E ao crescer, o broto se torna um ramo. Continua crescendo, esse ramo se torna um tronco secundário ou um galho. Um galho, ele tem vários ramos já e está ligado ao tronco principal. Então perceba que chega um determinado estágio que há muita gente que depende de você. E se você for cortado, muita gente é cortado junto. Todos os ramos que estão ligados ao galho que é você, são cortados juntos quando você é cortado. Perceba que através de você passa a seiva da vida que você recebe do tronco, que vem das raízes, e você passa esse alimento adiante. Então, o frutificar, ele depende que eu esteja desobstruído, que por meio de mim venha fluir a seiva da vida, que vai levar os nutrientes até as folhas, até os brotos, até as flores que estão despontando para que elas venham frutificar. Toda essa alegoria bíblica, toda essa analogia, essa metáfora que a Bíblia usa, ela vem nos ensinar essa grande verdade. E aqui nesse texto, Jesus ainda dá uma informação valiosa. Ele diz assim, no verso de número 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como é que a poda acontece na nossa vida? Nesse momento da pregação, você está sentindo uma picadinha assim, umas piniqueiras, já está sentindo assim a faca entrar? Deixa podar os galhos podres, deixa decepar traços do velho homem que ainda insistem em permanecer em nossas vidas. É pela palavra que vocês ouvem
que vocês são limpos, diz o versículo de número 3. E o versículo 4 diz assim: permaneçam em mim, e como resultado eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si próprio, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Aqui é que entra a conexão com o texto de 1 Coríntios 12 e com o tema dessa mensagem. Jesus disse que se vocês estiverem em mim, eu também estarei em vós. A presença dele está no corpo e não fora do corpo. Tudo que está fora do corpo, sua presença não está manifesta e presente ali. Ele mesmo diz que todo ramo que é cortado, que é desligado da videira principal, já não recebe mais a seiva da vida, não recebe o alimento espiritual e, portanto, está fadado a morrer espiritualmente. Queridos, eu nunca vi alguém sair da igreja e permanecer muito tempo fora e estar melhor do que é quando estava aqui dentro. Quando eu digo aqui dentro, não é essa igreja local, é no contexto geral das igrejas cristãs que professam a palavra de Deus. Se nós nos desligarmos da videira, vai acontecer o inevitável. Se o galho é cortado, ele morre. E tudo que morre seca. E tudo que seca, a Bíblia diz, é queimado. Não existe meias palavras, Jesus não faz rodeio aqui. Tem que estar presente no corpo. E esse estar presente no corpo não é assim aquela coisa, mas então eu tenho que bater carteira todo culto. Você não tem obrigação de fazer isso. Não é só nos cultos que você tem que estar presente. Esse é um dos muitos momentos em que a igreja se reúne para algumas atividades que são feitas coletivamente. Quando o corpo se move, hoje o braço vai ficar em casa, o corpo vai lá fazer uma tarefa, mas o braço não está afim. Você já viu isso? O braço vai junto com o resto do corpo. Ou seja, deve haver uma unanimidade. Não pode haver divisão no corpo. Ou nos movemos numa mesma direção, ou não somos um corpo. Ou até somos um corpo, mas um corpo dividido. Na verdade, um corpo partido, tem galho podado nesse contexto e que não se move junto com o corpo. E aí, Jesus, ele vai nos ensinar isso. E é interessante que ele não deixa apenas nesse contexto. Há outros textos que eu quero levar você a entender, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, para a gente começar a falar sobre unidade do corpo. E aqui você vai entender como um corpo junto se move e qual a diferença entre um corpo inteiro se mover e um único indivíduo desse corpo, um único membro desse corpo, sozinho atuar, seja em nome do corpo ou porque ele quer fazer algo sozinho. Você vai entender essa diferença nessa noite, e isso vai ficar bem claro na sua mente. Olha o que diz Atos, capítulo 2, e versículos 1 a seguir. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam o quê? Uma meia dúzia reunida ali, o resto estava jogando futebol. É isso que está escrito? Todos, diz a Bíblia, todos estavam ali reunidos, e ainda repete, para quem ficou na dúvida se eram todos que estavam no mesmo lugar, ele ainda diz, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, com o mesmo objetivo, com um mesmo coração. Resultado
dessa reunião coletiva, queira chamar de culto, queira chamar de vigília de avivamento, queira dar o nome que quiser, o que importa nesse contexto é o fato de estarem juntos, para fazerem uma mesma coisa. E o texto diz, versículo de número 2, de repente, veio do céu um som, como que um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Resultado de estarem juntos, a presença do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, se manifestou. E aqui, se você sair desse culto entendendo essa diferença, eu já estou no lucro. O reino, inclusive. Qual a diferença de orar individualmente na sua casa, com a porta fechada do seu quarto, e você vir para uma reunião coletiva, seja um culto, uma vigília, uma semana inteira de oração, ou qualquer outro movimento que o corpo coletivamente decide fazer? Qual a diferença? Orar individualmente no seu quarto, sozinho com Deus, no teu tempo a sós com Deus, sabe qual é o resultado que produz? Deus ouve, e a Bíblia diz, e responde. Ele envia uma resposta. Pode ser imediata, ele pode dizer, sim, eu vou atender. Ele pode dizer, sim, mas espere mais um pouco. E Deus também pode dizer, não. Aí também você não está sabendo o que está pedindo. Vai arrumar para a cabeça. Mas que Deus responde, nem que seja para dizer não. Toda oração que você faz a Deus, Deus responde. Sabe a única oração que Deus não responde? Segundo o evangelista Sandro, na quarta-feira, e eu concordo. Sabe qual oração Deus não responde? Aquela que você não ora. Aquela que você não faz. Se você orar, vai ter resposta. Isso vai acontecer se você sozinho orar. Então, devemos orar individualmente. Não estou aqui defendendo que apenas a oração coletiva é a que importa e você pode descartar a oração individual. Jamais. É como um pássaro, vai precisar das duas asas, da oração individual e da oração coletiva. Se faltar uma delas, com uma asa só ele vai voar em círculos até cair. Pode durar por um tempo o seu voo, mas não vai muito longe. Você precisa ter o seu tempo a sós com Deus, como também precisa desenvolver o hábito de orar coletivamente. Você viu o que aconteceu aqui no momento da adoração, do louvor? Foi algo lindo. Deus se manifesta. Você sente algo nesse ambiente. Você sente, você não consegue ver, mas você tem uma convicção, uma certeza de que Deus está presente. Essa é a diferença entre a oração individual e a oração coletiva. A oração individual, Deus só envia a resposta. Na oração coletiva, Ele vem pessoalmente. Na oração coletiva, Ele em pessoa vem te entregar a resposta. Na oração individual, o texto está dizendo, Ele te responde. Entendeu essa diferença? E na oração coletiva, Ele se manifesta. Como aqui em Atos capítulo 2. Estavam todos, coletivo, todos reunidos no mesmo lugar, e então, como um vento impetuoso, a glória de Deus desceu naquele ambiente e Deus se manifestou. Eles chegaram a ver como línguas repartidas em fogo, descendo sobre cada um deles. Agora veja Atos capítulo de número 4.
Vamos reforçar esse contexto. Atos 4, versículo 23. Diz assim: uma vez soltos, quem foram soltos? Pedro e João. No capítulo 4, desde o versículo de número 1, fala que eles foram presos pelo sinédrio. E então, uma vez soltos, versículo 23, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes, olha só, quando Pedro e João foram soltos da cadeia, eles não aproveitaram a oportunidade para dizer assim, ó, vamos aproveitar e se pirulitar daqui, como diz lá no interior. Vamos, ó, carpir o mato, vazar, como diz os jovens. Vamos se esconder. Não, vamos ficar na nossa. Esse negócio de servir a Jesus é muito perigoso. Os homens querem prender a gente, chicotear, isso não é para mim não. Sabe o que eles fizeram? Se uniram a quem? Ao corpo. Quem é cristão de verdade, querido, sente uma necessidade, chega a ser quase angustiante quando você não consegue congregar, quando você não consegue estar junto com o corpo, algo te inquieta. E se isso não está acontecendo, cuidado, a faca pode ter passado e você nem sentiu, já estava anestesiado, porque galho morto não sente dor, o que é pior. Veja que Pedro e João procuraram se juntar ao corpo. E ao juntarem-se ao corpo, a Bíblia diz, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, e ajuntaram-se a uma só contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e a gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer escuras, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Esta foi o quê? Uma oração coletiva. Resultado de uma oração coletiva está no versículo seguinte, o verso 31. Tendo eles, no plural, orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com toda a intrepidez voltaram a anunciar a palavra. Ou seja, não saíram do propósito, continuaram frutificando no reino, continuaram fazendo o que foram chamados para fazer. Se um pé de uva não dá uva, alguma coisa está errado. Se um pé de uva vai querer dar maçã, não tem como. Não faz parte da sua natureza. Da mesma forma, se eu sou cristão, não faço coisas que estão alinhados a quem é um cristão, alguma coisa está estranha na minha vida espiritual e precisa ser ajustada. Talvez são os galinhos secos que Deus tem que passar a navalha. Para quê? Para a gente ser limpo, para ser limpo pela palavra e então voltar a frutificar, voltar a manifestar o caráter de Cristo por meio de nossas vidas, e isso vem a impactar outras pessoas a ponto delas desejarem: eu também quero me tornar cristão, cansei dessa vida mundana.
Você é espelho para mim. Seu caráter, sua conduta, sua vida, seu testemunho é uma inspiração. Isso é fruto. E por isso que de tempos em tempos, uma situação na sua vida, uma prova que você passa, uma luta que você vive, faz o quê? Não é para te matar. É para limpar a parreira de uva. É para cortar alguns galhos na nossa vida. Algumas coisas que estavam ocupando tanto espaço na nossa vida que nos fizeram perder o interesse pelas coisas de Deus. Era tanto galho, tanto emaranhado, a nossa vida estava no meio de um caos. Estávamos envolvidos em tantas atividades no nosso cotidiano que não tínhamos mais espaço para crescer um novo broto pertencente ao reino. Por isso, de vez em quando, Deus nos permite passar algumas situações. E glória a Deus por isso. Porque senão, a árvore inteira poderia morrer. Você entende por que às vezes passamos por tempos difíceis? Não questione Deus. Diga: Deus, se é a poda que o Senhor está fazendo, então manda a chuva para o broto crescer rápido, porque essa doeu. Mas, além de orar individualmente, venha para a reunião coletiva. Seja a célula, seja o discipulado, seja o culto. Reunião coletiva. Para que possamos orar um pelos outros, como manda a palavra. Orai uns pelos outros. E esse orar um pelos outros não é só assim, eu estou na minha casa e oro lá pelo Sandro que está na casa dele. É eu visitar o Sandro e ir lá, botar a mão no peito dele, em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. É transferência de vida, a seiva que está em mim vai passar para ele e vice-versa. Nós mutuamente nos alimentamos. É transferência de vida. Então, quando oramos juntos com outras pessoas, na coletividade, se manifesta a presença dele em pessoa, e o seu poder é ilimitado, atua com mais intensidade, porque o próprio Senhor se faz presente. Há um texto em Mateus capítulo 18 e versículo 20, que Jesus ele diz assim: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu envio resposta. Ali eu estarei. Se 2 se reunirem, olha só, não é a quantidade, mas é o fato de eu me unir, é o desejo de estar ligado à videira. Se a outra pessoa desligada, eu ponho o braço nela, onde é que você vai? Não foge não. Você é do corpo, fica ligado em mim porque eu estou aqui, ó, ligado em alguém. Passa a sua seiva para ela. Onde 2 ou mais estão reunidos em nome dele, ele está presente. Ele não apenas responde à oração que é feita, ele pessoalmente se manifesta. Mateus 18, 20. Mais uma vez, a palavra confirma que a unidade de propósito, a unidade, a coletividade, ela produz como resultado a manifestação da presença dele. Então não existe igreja fora do corpo. O que muitas vezes existe é um indivíduo frustrado, é um indivíduo magoado, com dificuldade talvez de perdoar, ou não é nada disso, talvez só não entendeu algumas coisas ficaram assim nebulosas, e precisa de um tempo para assimilar, mas precisa estar ligado ao corpo. Todos nós, se nós perdermos o desejo de estarmos com o corpo, isso precisa ligar uma sirene na nossa cabeça, uma luzinha amarela, um sinal de alerta, perigo. Estamos correndo perigo de estarmos doentes espiritualmente. Às vezes a pessoa não consegue vencer um pecado, ou não quer vencer um pecado, e aí
para talvez os outros não ficarem sabendo, prefere se ausentar. Assim ninguém fica sabendo da minha vida e que eu tenho problemas em alguma área. Por que não prefere se tratar e ser curado? Por que não prefere ser liberto? Por que não prefere abrir o coração, procurar a liderança e buscar apoio e orientação espiritual? Tiago, capítulo 5, versículo 16 até o 20, ali tem uma instrução clara de que devemos procurar a liderança, para que os presbíteros orem, ungindo com óleo, e se houverem pecados serão perdoados, e o texto diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Essa é uma instrução clara. Eu lembro que no tempo da infância e adolescência, em que eu ia na igreja católica, toda vez que tinha missa a gente tinha que se confessar com o padre. Na capela onde minha família ia, tinha missa lá a cada 3, 4, 5 meses, era no interior, então nem sempre tinha um padre presente. E quando vinha um padre, homem de Deus, nós tínhamos a oportunidade de nos confessar. Hoje ninguém mais quer fazer isso. Ninguém mais procura seu líder, seu pastor, sua pastora, para dizer, pastora, estou com dificuldade nessa área, ora por mim. Eu não consigo largar esse vício, eu não consigo largar esse hábito. Eu estou doente espiritualmente, eu não quero morrer espiritualmente. E a gente não confessa mais. A gente não faz o que está em Tiago capítulo 5. E por causa disso, diz 1 Coríntios 11, por isso há muitos doentes e pessoas que dormem. Porque não discernem o corpo. Eles não se colocam dentro do corpo, querem andar sozinhos, são individualistas. Sabe o que está presente? Ego. Da palavra ego, que quer dizer âmago, o meu eu, vem também a palavra egocêntrico, ou seja, o meu ego, a minha pessoa tem que estar no centro, é tudo para mim, voltado para mim. Dali vem também a palavra egoísmo, ou seja, só para mim. Meu Deus! E é por isso que há gente doente. Olha só o que a Bíblia diz. Mateus 18 já vimos. Agora Atos capítulo 9. Estamos em Atos, vamos seguir o fluxo. Capítulo 9, versículo 22 ao 30. A gente se machuca com a igreja? Vixe. Se isso não acontecer, fica tranquilo, vai acontecer. Se isso não aconteceu, querido, você está meio ausente da igreja. Porque se estiver mais presente, vai acontecer com mais frequência. Olha só o que o texto diz. Atos capítulo 9, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Quem estava fazendo isso? Paulo. Em que contexto? Paulo, há 3 dias atrás, teve uma visão, Jesus apareceu para ele, e então lhe dá uma missão. Primeiro o interroga, por que você persegue a mim? Mas quem é, Senhor? Sou o Cristo. Daqueles cristãos que você anda torturando, matando, acorrentando, levando para a prisão. Ele se converte. Ananias vai ao encontro dele, por orientação do Senhor. E o Espírito Santo o orienta a orar pela vida dele. As escamas caem dos olhos, ele é batizado no Espírito Santo, e diz o verso 20, logo pregava nas sinagogas. Sabe o que Paulo fez? Assim que se converteu, se uniu ao corpo. Tem gente que vem a um culto, ouve uma mensagem, entrega a vida para Jesus e se pirulita, desaparece. A gente não vê mais notícia, manda mensagem, não responde. Não se une ao corpo, resultado, morre de novo.
acabou de nascer, vai morrer prematuro. Paulo se uniu ao corpo tão logo nasceu espiritualmente. Resultado, pregava, começou a dar fruto. Sabe o que acontece com quem dá fruto? A árvore que dá fruto, todo mundo quer atirar pedra. Se prepara para levar a pedrada, se você está dando fruto. E aí? Eu vou sair desse corpo. Jesus, pode passar a faca que daqui para frente eu vou com as minhas próprias pernas. Sabe o que ele fez? Verso 21. Todos que ouviam estavam assustados e diziam: mas não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio, precisamente com o propósito de levar amarrados aos principais sacerdotes judeus? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Não queriam só atirar umas pedras, queriam passar o serrote, a motosserra nele. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, e dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, e o colocaram num cesto, e o desceram pela muralha da cidade. E Paulo fugiu para onde? Para o meio do mato? Para o meio do corpo. Sabe o que acontece quando o nosso corpo é ferido? Se é ferido aqui, imediatamente você não pensa: nossa, e agora? O que eu vou fazer? Olha quanto sangue caindo. Não demora todo esse tempo para pensar. Sentiu a punhalada aqui, imediatamente, é quase que instintivo, você nem pensa, você pega a sua mão e fecha o ferimento. Você põe o membro ferido para dentro do corpo. Feriu um dedo, você faz assim, você protege, para que algo não o atinja novamente. Quando um membro do corpo é ferido, a igreja tem que fazer o quê? Abraçar o membro. Nós temos visitado os membros feridos? Pelo menos ligado? Zap zap. Como diz o Kiko, né? Não deu. Tentei. Ai. Enfim, se somos do corpo, essa é a reação que deveríamos ter. Qualquer membro do corpo, se a perna que é machucada, a perna faz o quê? Ela vem para junto do corpo. Pode prestar atenção. Ela não fica assim: levou uma pancada, agora quero ir embora. É assim que o corpo faz, você já viu isso? Não. A perna faz isso daqui, ela se encolhe, ela se aproxima do corpo. Isso é instintivo. Mecanismo de proteção, de autodefesa, porque o restante do corpo promete que vai me defender. Mas e se não defende? Aí estamos lascados. Olha só, o que Paulo fez? Correram com Paulo de Damasco. Para onde que Paulo foi? Para o corpo. Que corpo? Que estava em Jerusalém, a capital, a sede, o berço do cristianismo. Ele foi ao encontro dos discípulos mais experientes, ele foi buscar orientação, ajuda. Ele foi se aconselhar: eu estou com um problema, os caras querem me matar. Falo do amor de Deus, faço bem para as pessoas só querem me ferir. O que ele faz? Ele vai até o corpo. Diz o texto no verso 26, tendo chegado em Jerusalém, procurou juntar-se com os demais discípulos, porque quem é discípulo não consegue ficar longe do corpo. Quando eu me mudei de Joinville, transferido pelo Banco do Brasil, e fui morar em Monte Castelo, uma cidade mega populosa. Teve gente que já foi lá, não sei como teve coragem, mas tudo bem. Achou bonito o lugar, né?
Os irmãos são de fato muito simpáticos, acolhedores, hospitaleiros, amáveis. Mas o lugar não tem muitas atrações. Uma cidade de 3, 4 mil habitantes. Quem já foi para lá? Tem uma galera aqui que já foi para lá. Já fizemos turnê aqui com ônibus, lotamos 2 micro-ônibus e fomos para lá algumas vezes. É muito bom ir para lá. Mas quando eu fui para lá, qual a primeira dificuldade que eu tive? Não foi encontrar uma casa para alugar, por incrível que pareça, que lugar pequeno assim é muito difícil ter imóvel disponível. O que foi difícil lá foi encontrar uma igreja. Porque é um lugar pequeno, tem poucas opções. E aí a gente visitou, né? Eu e a dama casamos naquele ano, fomos para lá. Mas visitamos tudo que é igreja. Começamos em Papanduva, cidade vizinha, Canoinhas, Itaiópolis, procurar igreja. E aí conhecemos o pastor Rutimar, que muitos amados irmãos conhecem. E a gente se conectou a ele, começamos a nos reunir. Porque havia em nós uma inquietação: se eu não encontrar uma igreja aqui, eu vou procurar em algum lugar. Porque se eu sou membro do corpo, há um instinto natural de procurar o corpo. Se o membro não procura o corpo, cuidado, como eu disse, sinal de alerta, luzinha amarela acesa, sirene ligada e procura UTI espiritual. Agora, olha o que aconteceu com Paulo. Chegando ele em Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que fosse convertido de verdade. Não, esse cara está dando nó em nós. Ele está se dizendo, é um espião no nosso meio. Ele diz que se converteu para ver quem é quem, onde mora. Ele diz paz do Senhor. Ele ora junto com a gente, mas esse cara é traíra. Ele vai nos dedurar para os judeus. E não acreditavam que Paulo era convertido. Precisava de um tempo para que o fruto do Espírito se manifestasse e se convencesse. E diz o verso 27, mas Barnabé, tomando consigo, os levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles queriam tirar-lhe a vida. De novo, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, o levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Eles disseram assim: Paulo, você é um irmão muito problemático, Paulo. Você vive querendo arrumar confusão. Não, você sabe tanto da Bíblia e fica discutindo Bíblia com os irmãos lá, os primos espiritual lá, e querer discutir linha teológica, hermenêutica e não sei mais o que. Para com essas paranoias, Paulo. Não, vamos te enviar lá para Tarso, lá para a tua cidade natal, lá todo mundo te conhece, né? Você vai ter que andar na linha, Paulo. Mandaram ele para lá. Resultado, 13 anos, ninguém mais teve notícia de Paulo. Só no capítulo 11 de Atos nós vamos encontrar Barnabé procurando Paulo, trazendo de volta para a igreja em Antioquia. Porque para Barnabé, membro não pode estar fora do corpo. Foi buscar Paulo e o trouxe para a igreja de Antioquia. E diz o texto, a partir do verso 25 de Atos 11, que durante todo aquele ano, eles pregavam ali em Antioquia, até que de novo eles partem em missão para Jerusalém. Mas veja que Paulo, ele não se continha de permanecer fora do corpo. Ele precisava estar conectado, mesmo com a rejeição, mesmo sendo ferido pela igreja local, mesmo sendo rejeitado por alguns, não importa, querido. Teve um irmão que te olhou de cara feia,
né? Faz que nem eu no trânsito, o dia que o cara, né, me deu uns insultos assim, eu só olhei para o retrovisor, ele estava me olhando, bufando, ele se endemoniou lá atrás de mim. E fica sossegado. Se o irmão te olhar de cara feia na igreja, se a irmã fizer bico para você, ora por ela, por ele, né? Pode ser que é um membro que está assim, com uma espinha crescendo assim, né? Precisando passar um hipoglose, alguma coisa assim, para dar uma amenizada, uma suavizada assim no rosto crispado assim. Enfim, ora pela pessoa. É do corpo, vai fazer o quê? Eu não gosto dessa unha, não tem manicure que resolve, eu vou cortar fora esse dedo. Você faz isso? Não faz, né? Então deixa o irmão ali, o abençoado, ora por ele, né? Se é difícil conviver, né? Fica na outra mão, né? Não fica entre os dedos daquela mão, mas tem que estar no corpo. Agora eu não gosto desse corpo inteiro por causa de um dedo. Eu vou embora desse corpo. Não, eu vou lá para o corpo que se reúne. É um corpo só, queridos. Essa cidade só tem uma igreja. Planeta Terra só tem uma igreja. Se você está procurando uma igreja perfeita, querido, deixa eu te dar uma notícia. No dia que você encontrar, não vá para lá. Você vai estragar ela. Se tem gente, ser humano é imperfeito, querido, em todo lugar da face da terra. Então se contente com esse lugar aqui, agradeça a Deus, dá glória e ora para a glória de Deus se manifestar. Amém? E vamos parar de mimimi e se fresquear e achar que não está bom e reclamar. Para com essas frescura. Meu Jesus amado, vamos para frente. Todas as nossas dificuldades para congregar e de fazer disso um hábito, um estilo de vida, deve passar pelo arrependimento. Presta atenção nisso. Olha só. Se está acontecendo um esfriamento espiritual na minha vida, ou na igreja inteira, até o Cido postou esses dias uma frase parecida com isso também. Está acontecendo uma crise, a igreja está desanimada. E você já viu como é que é o desânimo, né? Precisa de 10 irmãos animados para animar o infeliz do irmão desanimado. Mas basta um desanimado que desanima os outros 10. O negócio do desânimo é um vírus terrível. É que nem essas crises de ia dizer diarreia, não é diarreia. Virose, essa palavra que eu estava procurando. Ô Jesus, me ajuda. Ai. Vamos em frente. É que nem virose, né? Essa semana tinha uma criança com virose aqui, né? A gente, graças a Deus, está melhor. Mas você vê que daqui a pouco você tem notícia, fulano também, o filho de ciclano, de beltrano. Eles brincam tudo junto e eles não querem saber se um está doente. Interessante isso. As crianças não se importam se outra criança está doente, elas brincam umas com as outras. Mas se um adulto está doente, a gente não quer mais brincar com ele. Não é verdade? Não, o irmão me olhou de cara feia, eu não brinco mais com ele não. E faz bico. Já viu isso? Olha como as crianças são. A peste de virose para tudo que é lado, ela não quer nem saber. Está um tossindo na cara do outro. Ela está tudo certo. Faz parte da diversão ainda. Mas a gente é problemático. A gente não gosta. Mas olha só. Temos que fazer disso um estilo de vida.
tem que passar pelo arrependimento, crucificar nosso egocentrismo e dar-se uma chance de fazer parte do corpo de Cristo, nem que seja novamente, se já não faz mais. Precisa voltar a crescer no interior da pessoa o desejo de congregar, estar junto, se unir ao corpo. Porque onde o corpo se une, a presença manifesta. Então não deixe de congregar como é costume de alguns. Coloca lá Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, verso 25. O texto diz: não deixai-vos de congregar como é costume de alguns, que viram um costume. Falta um culto, no outro você fica, nossa, eu tenho que ir, já faltei semana passada, mas falta 2, no terceiro se fala assim, hoje está meio frio, né? Já faltei 2 mesmo, faltar mais um. No quarto você nem lembra mais que tinha uma igreja que você ia de vez em quando. Isso é perigoso, querido. Isso é morte lenta. A pessoa não morre de uma vez, vai morrendo aos poucos o desejo de estar junto, de congregar. Por isso o texto diz: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ensinando em amor, encorajando em amor, admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando o dia que Cristo vai voltar, que é o que diz o versículo seguinte. Se Cristo está às portas, a gente vai ficar marcando bobeira? Cristo vem, ele vai pegar o quê? Corpo. Ele não vai vir assim, onde é que mora a Rosinha? Ele não vai perguntar isso. Ele vai vir aqui, eu quero o corpo. E vai levar o corpo. Mas ficou um galho. Ficou, filho. Por que não estava ligado no corpo? Jesus não vai buscar galho fora da videira. Olha que perigo. A pessoa pode perder a salvação? Isso é outro tema teológico assim, bem controverso e polêmico. Um dia a gente discute sobre isso. Vamos em frente. Não deixe de congregar, não seja um desigrejado, mas una-se àqueles que querem Deus assim como você. E se você quiser, querido, pode ter certeza que você consegue. Para a gente encerrar, eu só quero ler rapidinho lá em 2º livro de Crônicas, no capítulo 5. Olha só o que acontece quando o povo se reúne para orar. 2º livro de Crônicas, capítulo 5. Versos 1 e 2. 1 ao 3. Diz assim: assim que se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, prata, ouro, utensílios, e os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Verso 2, olha essa primeira palavra: congregou. Congregou Salomão com quem? Sozinho? Não, só eu. É o primeiro culto, só eu vou estar nesse culto. Deus vai dar uma bênção especial para a primeira pessoa que estiver no culto. Não. Congregou. Chamou todos para virem. Toda a nação de Israel. Não importa se morava a 5.000 quilômetros de distância. Venha para o culto. Esse culto vai ser especial. É o culto de inauguração do templo, da casa dedicada ao Senhor. E diz o texto: congregou Salomão os anciãos de Israel e todas os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da casa de Davi, que está em Sião, para
o templo. E todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Veja o que acontece como resultado de todos terem atendido à voz do rei e virem congregar. Versículo 14 diz assim, versículo 13, melhor dizendo: e quando em uníssono, que palavra é essa? Tem uma tradução ali? Quando as trombetas e os cantores entoavam acordes para fazerem ouvir a uma só voz. Uníssono é a uma só voz. Você já viu quando a igreja está no momento da adoração, aí de repente o louvor para, os instrumentos e fica um só? Uníssono, todas as vozes como se fossem uma só pessoa cantando. Uníssono. Quando estavam uníssonos, a um só tempo, tocando a trombeta, e cantavam para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e lhe render graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, o templo, aquele salão, aquele galpão, queira dar o nome que quiser, mas o lugar onde eles estavam reunidos, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Essa é a diferença de orar sozinho e orar coletivamente. Eles uníssonos ergueram a voz para adorarem ao Senhor, para orarem a Deus, e Deus não apenas mandou um anjo com a resposta. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, Zacarias entrou no templo, quando lhe coube por sua vez e por sorte, ministrar o ofício de sumo sacerdote, perante a Arca da Aliança, perante o Senhor. Não sei se ainda tinha a Arca da Aliança ali, ela tinha sumido no Antigo Testamento, mas enfim, talvez uma réplica, porque eles tinham um templo. E enquanto ele está ali ministrando, a Bíblia diz que um anjo lhe aparece, e o anjo diz assim para ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Porque Zacarias orou, Deus respondeu. Mas quem Deus envia? Um anjo. Mas quando a oração é coletiva, Deus não manda só o anjo, Ele vem pessoalmente. Você entende a diferença? Você entende porque é tão importante congregar? Não é que uma coisa é melhor que a outra. Como é bom você orar e você saber que foi a sua oração que foi respondida. Mas como é bom quando eu estou passando uma luta e parece que o céu é de bronze e eu não estou conseguindo alcançar a resposta, eu chegar para um grupo de célula, eu chegar para um grupo de discipulado e eu pedir oração pela minha vida. Está ali o resultado. Hoje o Paulinho está no colo da Andréia. Não foi um milagre que nós oramos numa célula? Veja só. Tantos outros milagres, tantas outras respostas nós recebemos quando oramos coletivamente. Então por que nós ainda não tínhamos entendido essa importância? Talvez porque ninguém nunca pregou sobre isso, ou porque não tínhamos essa percepção de tamanha importância. Para a gente completar e encerrar, também em 2 Coríntios capítulo 20, e no versículo de número 18, diz assim, que quando Josafá foi pelejar contra Moabe e Amon, um grande numeroso exército que vinha contra ele, a Bíblia diz no verso 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, e todos os moradores de
Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram junto com Josafá. Uma oração coletiva. E dispuseram os levitas e os filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz, com muita intensidade. Fizeram um culto coletivo no meio do campo de guerra. Estavam lá os soldados, os levitas ali apostos. Josafá diz assim, antes da gente ir para a guerra, talvez nós tudo morra hoje, ou talvez ninguém, Deus é que sabe. Vamos agradecer a Deus o tempo de vida que tivemos e pedir a misericórdia dele, quem sabe ele nos poupa, ou pelo menos alguns de nós. Josafá se prostra em terra, adora a Deus e ora clamando pela misericórdia. O povo todo vê Josafá e faz o mesmo. Eles copiam. Josafá não precisa assim, deixa eu mandar uma mensagem lá no WhatsApp que hoje vai ter culto. Vamos no culto, gente. Josafá nem precisou fazer isso, porque no coração do povo queimava o desejo de imitá-lo, de unirem-se em oração e adoração. Sabe o que aconteceu, queridos? Versículo de número 22. Tendo eles começado a cantarem, a darem louvores, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram dizimados. Sabe onde estava o povo? Adorando. Ninguém tirou nem a peixeira da cinta, a espada da bainha. Estavam lá adorando. Quem foi que pelejou pelo povo? A Bíblia diz, e o Senhor pôs emboscadas. Sabe o que Deus fez? Deus olhou assim, ai que lindo, meus filhos me adorando, deixa eu descer lá para ver. Opa, tem uns moabitas aqui, sai daqui. Deixa eu prestar atenção aqui no meu povo me adorando. Foi isso que Deus fez. Em pessoa ele desceu no campo de batalha e falou, essa briga é minha. Mexeram com você? Mas você se uniu ao povo de Deus para orar e adorar? Essa briga é minha agora. Agora eu compro essa batalha. E o texto diz que eles foram dizimados. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, se humilhar e orar. Abra lá o texto, coloca no telão. É rápido no gatilho, olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, a mudança da nação brasileira não vai romper se você tentar orar sozinho no seu quarto. Deixa eu lhe informar isso. A sua oração ela é ouvida por Deus. Mas há níveis de batalhas que você não deve entrar em confronto sozinho. Você está mexendo com uma potestade nas regiões celestiais que está dominando e escravizando a nação inteira debaixo de um jugo opressor. O que deve ser feito? Aquilo que o povo de Nínive fez. Quando Jonas falou, Deus vai aniquilar com vocês tudo, teus dias estão contados, 40 dias, não vai sobrar nada daqui. E demorou, percurso de 3 dias para Jonas percorrer a cidade e anunciou, acabou, já era para vocês. Foi a gota d'água, vocês são maus, vocês são ímpios, vocês são uma praga nessa terra, Deus vai aniquilar com vocês. Vocês não se arrependem. O rei ouviu aquilo.
arrancou suas vestes reais, se vestiu com pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça, se deitou no pó, e a Bíblia diz: toda a cidade de Nínive fez o mesmo. Nem homens, nem animais comeram, até os animais jejuaram, e clamaram ao Deus de Jonas. E Jonas foi aonde? Jonas foi e falou assim: agora sim eu vou ver esses miseráveis ser aniquilados. Ele foi no alto de um monte assim, colocou lá a cabana dele, vou ficar só esperando, vou assistir aqui de camarote. E de repente não acontece nada. E aí cresce uma boboreira por trás dele, e ele fica faceiro. Deus até proveu aqui uma área VIP aqui para mim assistir agora. Vai ser uma chuva de meteoro que vai consumir com fogo aquilo, Nínive inteira. De repente, no mesmo dia que nasceu, ao amanhecer, ao entardecer, Deus fez uma broca ir lá no pezinho e matar a planta. E aí Jonas olha aquele sol escaldante na cabeça. Deus, mas o Senhor não tem misericórdia da minha vida mesmo, né? Matou essa planta. Aí Deus fala assim: você teve dó de uma planta, eu não vou ter misericórdia de 120.000 pessoas que se dobraram para mim e se arrependeram? Mas eles eram maus, eles mereciam ser dizimados, destruídos, Deus. Eles se arrependeram e fizeram mais, coletivamente se arrependeram e clamaram a mim. Eu quero dizer, queridos, que o Brasil tem jeito sim. Se tem um monte de crente nessa nação, por que a gente não se une para orar coletivamente? Se Deus ouviu e mudou o mal que estava já pré-determinado a vir sobre Nínive, que não discernia entre a mão direita e a esquerda, como é que Deus não ia ter misericórdia da nação brasileira onde mora eu e você? Abraão perguntou para Deus: mas Sodoma, se tiver lá 50 justos, Deus poupa a cidade? Deus fala: poupo. E se tiver 20, e se tiver 10, e se tiver 5, Deus, poupo a cidade inteira, por causa de 5 justos, que clamam a mim, e buscam a minha face. Se coletivamente se unirem, para buscar a Deus, Deus vai mudar a sorte da nossa nação. E aí não é o Michel Temer, não é Dilma, Lula, e enfim, que vai ser o salvador da pátria ou o demolidor da pátria, como você quiser. É Deus quem pode mudar essa nação. E eu quero nesse momento te convidar a se colocar de pé, porque necessitamos orar. Orar por quem? Por você mesmo? Isso você já faz em casa. Orações individualistas, não é que é errado fazer. Vamos colocar individual. Individualista fica assim parecendo que é egoísta, né? Oração individual. Você faz quando está em casa. Quando você está reunido coletivamente, ora pelo seu irmão. Dá uma olhada na sua volta, as cadeiras vazias. E agora dá uma olhada para as pessoas, tenta notar se tem alguém que você conhece e não veio hoje. O que faremos por essas pessoas? O que faremos durante a semana? Pegar elas e está ferido, vem cá. Dá aquele cheiro na pessoa, aquele abraço de urso. Lá em Joinville, os amigos, a gente se jogavam por cima do outro, fazia montinho. A gente ficava quase sem ar, esmagado lá embaixo, mas era tão bom. A gente amava receber montinho. Isso era sinal de afeto. Eu gosto de você. Ai, você é tão querido, quero te apertar.
As pessoas precisam disso, porque as pessoas são emotivas, elas são sensíveis, elas precisam de amor. Reparta isso com os outros. Você gostaria de receber também? Aliás, de vez em quando não, né? De vez em sempre é bom receber uma mensagem, uma palavra, dizer um oi, tá tudo bem, puxa, você está fazendo tanta falta. A gente não pode ficar separado, a gente é um corpo. Isso é importante para esse corpo. Quando isso começar a acontecer, queridos, aí o avivamento está acontecendo, aí Deus está se manifestando, porque quando uníssonos falamos a mesma linguagem, temos o mesmo coração, Deus se manifesta, na unidade Deus se manifesta. Fecha os teus olhos, procura aí dentro do seu coração aquela pessoa, porque é por ela que você vai orar nessa noite. Ah, mas eu nem gosto tanto assim. Sabe o que acontece, queridos? Quando você começa a orar, se você não gostava da pessoa, às vezes até odiava, você passa a gostar. Você começa a ver as qualidades dessa pessoa. Pai querido, nós somos tão falhos, Deus, não merecemos teu amor, mas ainda assim o Senhor se entregou por nós. Pai, nós queremos orar por aqueles que hoje não estão aqui conosco, Pai. Queremos orar também por aqueles que estão. Nos preocupamos tanto com os de dentro quanto os de dentro, mas distantes, como também os distantes e afastados, são para nós igualmente importantes, Pai. E nós ansiamos, Deus, que o Senhor derrame do seu coração sobre o nosso coração. E nós entendemos nesta noite a importância de a uma só voz nos mover em oração com um mesmo propósito e com um mesmo coração. E nós cremos, Deus, que a tua glória há de se manifestar e afugentar o inimigo das nossas almas, que trama contra as nossas vidas, que tenta nos adoecer espiritualmente. Nós lhe pedimos, Senhor, fortaleza, encorajamento. Senhor, quando o povo desanimava no deserto, o Senhor não ordenava que Moisés fizesse um culto de avivamento, uma vigília pentecostal. O Senhor ordenava que o povo se arrependesse e voltasse ao Senhor, e voltasse a congregar e a orar coletivamente, buscando arrependimento para toda a nação, para que a praga não os dizimasse, para que o inimigo não ceifasse suas vidas, Senhor, para que o inimigo não roubasse suas finanças, seus bens. Senhor, se coisas estão acontecendo no nosso meio, é talvez porque estamos tão preocupados com nossas próprias perdas, que deixamos de olhar para as perdas que o irmão do nosso lado está tendo, e na verdade as perdas dele são nossas também. Espírito Santo, nos perdoa, Deus, nos perdoa pelo egoísmo, nos perdoa pela avareza, pela ganância de querer as bênçãos apenas para nós, quando há pessoas gemendo ao nosso lado, sofrendo, precisando de um olhar, de um toque de mão, de uma palavra de carinho e não de uma palavra de crítica e julgamento. Espírito Santo de Deus, nos dá um mesmo coração parecido com o teu, Jesus. Nos perdoa, Espírito Santo. A tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra nessa noite, sara a terra do nosso coração, sara, Senhor, esta igreja. Não queremos ser egoístas e bater no peito dizendo eu sou a igreja, mas sim queremos amar ao ponto de dizer nós coletivamente somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor.